Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso estudo sobre manipulação de arquivos em Python. No vídeo passado a gente mostrou como você pode abrir um arquivo de texto em Python para fazer a leitura de seu conteúdo e agora eu vou mostrar como é que você pode criar um novo arquivo de texto e alterar o conteúdo do arquivo de texto. Então vamos lá. Bom, para escrever em arquivos de texto é bem simples. Você vai utilizar a função open, a mesma que a gente utilizou para ler o arquivo, só que dessa vez você vai utilizar um método especial para escrita. Tá? Então você vai abrir o arquivo com o modo de escrita de arquivos em vez de abrir no modo de leitura. Além disso, para inserir o texto especificamente dentro do arquivo, a gente utiliza um método chamado de write. O método write do objeto arquivo, ele recebe como argumento o texto que vai ser inserido. Então você coloca o seu texto ali, que pode ser uma string direta ou o conteúdo de uma variável, tá? E aí esse texto vai ser inserido dentro do arquivo. Bom, quais são os modos mesmo de acesso? A gente viu essa tabelinha aqui na outra aula, tá? No outro vídeo. Então temos vários modos de acesso. O modo R foi o que a gente utilizou naquele vídeo, que é um modo de leitura, mas existem outros modos, tá? E para escrita, os modos que a gente pode utilizar são o W, que é bastante comum. Ele abre o arquivo para escrita e quando você escreve no arquivo, o conteúdo do arquivo é apagado e substituído pelo conteúdo novo. Tá? Ou seja, ele trunca o arquivo. Então se o arquivo já existir e tiver conteúdo, se for aberto com o modo W, o conteúdo vai ser perdido e substituído pelo novo conteúdo. Tem que ficar esperto com isso para você não perder dados. Caso você não queira perder dados, queira apenas acrescentar mais informação no arquivo, aí você utiliza o modo de abertura A. O modo A é o modo de escrita preservando o conteúdo existente. A gente chama isso de append. Né? Ele vai colocar o arquivo no final. Pensa no arquivo de log, por exemplo. No arquivo de log tem várias linhas de texto, elas vão sempre sendo acrescentadas no final. Tá? Se o arquivo não existir, ele é criado. Tá? A mesma coisa com o modo W. Se o arquivo não existir, ele é criado. Tá? E o texto é inserido no final do arquivo com o modo A. E um outro modo de criação e escrita no arquivo é o modo X. Tá? O modo X ele abre um arquivo para criação de forma exclusiva. O que significa isso? Se o arquivo já existir, essa operação falha, ou seja, o arquivo não é aberto. Ele só vai ser aberto se o arquivo não existir ainda, porque ele vai criar um arquivo novo. E aí você consegue escrever dentro dele também. Beleza? Já os modos W e A, eles abrem os arquivos que já existem no computador. Bom, o modo mais é a atualização, leitura e escrita. Então, por exemplo, se eu colocar o modo mais combinado com o modo R de leitura, eu vou conseguir ler o conteúdo do arquivo e também vou conseguir escrever dentro dele. E nesse caso o texto vai para o início do arquivo. Tá? Mas tem que tomar cuidado quando usar o modo R+. O texto vai para o início do arquivo e substitui o que tiver lá nas primeiras linhas. Certo? Ele não empurra o texto para baixo. Para fazer isso a gente tem que utilizar uma outra técnica que eu vou mostrar em uma outra oportunidade. Beleza? Então vamos testar esses caras aqui. Vamos lá para o código. Criando e escrevendo arquivos, em arquivos de texto, com o modo W primeiro. Então eu vou descomentar esse cara. E aí a gente vai abrir um arquivo que eu vou chamar de arc01.txt no modo W, write, para escrita. Não importa se esse arquivo aqui existe ou não, ele vai ser criado de novo porque eu estou utilizando o modo W. Tá? Se ele não existir, ele vai ser criado pela primeira vez. E dentro dele eu vou colocar essas 4 frases aqui utilizando chamadas ao método write. Então, para cada linha de texto, eu chamo o método write uma vez. Só que é o seguinte, o método write ele não insere a quebra de linha, tá? No final das linhas. Então você tem que inserir isso manualmente utilizando aqui o /n, certo? Tem que ficar esperto com isso, porque se você esquecer de colocar esse /n, você vai ter todo o seu texto numa linha só. E no final, ponto close, né? Você fecha o nosso arquivo. Beleza? E depois eu vou ler o arquivo criado, aí utilizando a técnica que a gente viu na outra aula. Tá? Eu abro o arquivo para leitura, faço aí uma iteração nas linhas e mando imprimir o conteúdo de cada linha. Essa é uma das técnicas para leitura que existem. Você também conhece outra técnica, que é utilizando os métodos read, readline ou readlines. Tá? E na verdade existe até uma outra técnica ainda de leitura que dispensa o fechamento, que é utilizando a declaração with. Essa eu vou mostrar em uma outra oportunidade também. Então vamos testar esse cara aqui. Eu vou rodar o código
Beleza, arquivo foi criado e aqui está o conteúdo dele. Tá? Boson Treinamentos, criando um arquivo de texto em Python, arquivo criado por Fábio dos Reis. É isso aí, pessoal. Certo? Muito bom. Então agora eu vou comentar esse cara e nós vamos para o segundo exemplo. Que é a criação. Vou fazer só mais esse exemplo aqui. Criação do arquivo usando o método A. Que, na verdade não vai ser criação, porque como eu vou usar o mesmo arquivo que já existe, eu só vou acrescentar texto a ele. Então, o modo A, Append, permite que você acrescente texto a um arquivo já existente. Ele só vai criar um novo arquivo se o arquivo não existir ainda. Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou capturar o texto, tá? Na hora ali eu vou digitar o texto, capturar para dentro de uma variável, e aí eu vou abrir o arquivo para escrita no modo A, escrever o texto dentro dele, utilizando o método write, aí depois eu vou exibir uma mensagem, operação concluída no arquivo, e olha que interessante. O objeto arquivo tem uma propriedade chamada name, que é o nome do arquivo. Então a gente consegue recuperar o nome do próprio arquivo utilizando essa propriedade para criar essa string aqui. Além disso, usando o modo de acesso, e aí o objeto arquivo também tem uma propriedade chamada mode, que mostra qual é o modo de acesso no qual o arquivo foi aberto naquele momento. É legal que você pode manter o controle sobre o arquivo e saber o que está acontecendo exatamente, utilizando esses dois atributos do objeto arquivo, certo? E depois eu fecho o arquivo. E no final eu mando exibir uma mensagem aqui, né? Texto alterado, abro ele para leitura e mando ele iterar pelas linhas, mostrando o conteúdo, que vai ser o mesmo conteúdo que estava antes, esse conteúdo aqui de cima, mais a linha que eu vou digitar. Dessa vez a gente não vai perder o conteúdo, tá? Então vamos executar esse cara aqui para ver o que acontece. Run, module, ok. Tá aí, pediu para digitar uma frase. Então vamos acrescentar uma frase. Aprendendo a acrescentar texto em um arquivo com Python. Dou Enter. Tá aí, tá lá. Operação concluída no arquivo, arq1txt, ó, atributo nome do arquivo, usando o modo de acesso A, atributo mode. Texto alterado, o mesmo texto que tinha antes, 1, 2, 3, 4 linhas, mais a linha que eu acabei de digitar, aprendendo a acrescentar texto em um arquivo com Python. Beleza? Maravilha. Para finalizar, vou fazer o seguinte. Vou comentar esse cara. Eu vou voltar no meu código anterior, que usa o método W. Tá? Uso o método W e vou executar de novo esse código aqui. Vamos ver o que acontece quando eu executo esse código aqui agora com o W. Run module, ok. Olha só que interessante. Ele exibiu o conteúdo do arquivo, só que agora só tem as 4 linhas, não tem mais aquela linha extra que eu adicionei. Tá? Por que acontece isso? Porque o modo W ele trunca o arquivo, apaga o conteúdo e escreve um novo conteúdo por cima. Ele substitui o conteúdo do arquivo. Então tem que ficar ligeiro com isso. Certo? E se a gente olhar aqui na pastinha, meu arq1 está aqui. Ó. Certo? Ó, data de modificação, 19 de junho, 18h09. Exatamente o horário de agora. Então se eu abrir, está lá o mesmo texto que eu acabei de inserir utilizando o Python. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. A gente trabalhou nesse vídeo com a escrita em arquivos de texto, de forma básica, mas escrita em arquivos de texto utilizando o Python. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre arquivos binários, de forma bem sucinta, para você pelo menos ter uma noção do que se trata a manipulação de arquivos binários utilizando o Python. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. E não deixe de curtir a nossa página do Facebook, Boson Treinamentos em Tecnologia. Obrigado e até a próxima.